Senhoras e senhores, entrem na toca que já vai começar. Sejam bem-vindos à Toca, eu sou o Henrique e estamos em mais um podcast. Hoje vamos falar de Castlevania na Netflix. Caramba, esse clássico dos jogos agora em anime, desenho, não sei dizer esse estilo. Aqui é o Alisson Cavalcante e pra mim o Drácula é um professor. Aqui é o Vitor Amorim e me parece bastante promissora essa nova empreitada aí na Netflix. Nesse podcast a gente vai falar spoilers, então se prepara ou assista, sei lá, os 4 episódios e volta aqui pra ouvir o nosso podcast, beleza? Ufa, ainda bem que você disse isso, que eu já ia soltar uns spoilers aqui e ia me ferrar depois. Então bora pro papo, galera? Bora? Bora pro papo. Sebo nas canelas. Vamos primeiro contextualizar aí a história. Você poderia fazer isso? Então, explica aí pra gente como é que é a sinopse de Castlevania. Então, Castlevania, né, ele segue a história mais ou menos do jogo Castlevania 3, Dracula's Curse. Ele mostra, se passa em 1400 e trava lá, o Drácula ele meio que sofre com alguns demônios do inferno e ele tá botando terror lá na cidade de Valáquia, né? E aí, o último descendente do clã Belmont, né, o Devil Belmont, ele, junto com o seu chicote lá, o assassino de vampiro, né, ele vai tentar impedir o Drácula de trazer a aniquilação total da parte oriental da Europa. Sim, mas a gente tem que entender também que por que o Vlad, ou o Drácula, né, soltou os demônios pelo país, acho que na cidade, país de Valáquia. Por que ele soltou? Porque mataram a mulher dele, a igreja matou a mulher dele, aí ele decidiu se vingar, soltando os demônios e matando todo mundo por aí. Nada mais justo, não é? Isso logo no primeiro episódio. E o que eu acho interessante é que, tipo, ele apresenta o Drácula não como um vilão ou o protagonista. É meio que uma área cinza, sabe? Que o Drácula é apresentado. Você meio que se simpatiza por ele, mas aí nos outros episódios já desconstrói isso totalmente e você já vê que o cara é vilão, mas não coloca ele como aquele vilão clássico, sabe? É meio que... Então, eu não sei se desconstruiu ele assim, de um nível de dizer que ele é vilão depois, sabe? Sim. Você ainda pensa que, mano, como assim? É porque a igreja que tá, a igreja que não sei se é católica, mas parece que é católica, né? Porque eles não chegam a falar, mas eles falam de Jesus e tem uma cruz lá tá na Idade Média. Só tem na católica mesmo. Não, tem arcebispo em igrejas parecidas, né, tipo anglicana, eu acho que deve ter também. Não, mas esquece isso, tipo, acho que naquele momento acho que era a igreja católica, né, acho que essa era a representação. Conde, né, o Vlad, casou-se com uma mulher que era médica, né, ela queria aprender da ciência, entender a ciência, e ele, como um cara que viveu muito, ele se apaixona por ela se apaixona por ele, e ele vai ensinando as coisas que ele sabe, aprendeu com o tempo, só que aí ele parece que ele sai, né, viaja e deixa ela na região, cuidando das coisas, e aí a igreja chega lá e descobre, vê a mulher, a igreja, né, com um arcebispo de Valáquia, né? Eu sei que eles chegam lá e ele vê um laboratório médico e acha que aquilo ali são obras do demônio, entendeu? Então prende ela e querem queimar ela como bruxa, levam ela presa pra queimar ela como bruxa. Nessa hora que prendem ela como bruxa, ela querendo que ele não destrua a humanidade, que ele entenda que os seres humanos apenas são ignorantes no momento e que um dia isso pode mudar, grita pedindo pra que eles não entendem o que está acontecendo, que eles apenas têm medo, né? Só que ele volta da viagem, vê isso, vê o que aconteceu e explode em fúria, né? Depois ali onde ela foi queimada. Fazer que toda pessoa da igreja veja ele como uma caveira de fogo, o Satã, demônio, com raiva.
E aí ele fala que era a esposa dele, que eles mataram a esposa dele, que era a última paciência, a última paciência que ele tinha, né? Era o resto de paciência que ela ele tinha era sobre a humanidade. A única coisa que conectava ele com os humanos ainda, que fazia ele ligar pros humanos. Porque, tipo... E aí ele fala... Aí ele fala que se em um ano o pessoal não fugisse ou não mudasse, ele soltaria todo o exército, ia vir com toda a fúria dele pra destruir, né, o Aláquia, né? E aí tudo isso acontece no primeiro episódio. Aí passa-se um ano e o pessoal não leva a sério e ele pega e solta os demônios aos montes pela cidade. E aí começa a história, né? Que é esses demônios tentando destruir tudo que é lugar do país e ele se vingando loucamente. Voltando à parte que você falou que ela tá sendo queimada na fogueira e ela pede pro Drácula não atacar a humanidade, você já vê que ela sempre se importou com a humanidade. Tanto é que ela buscou o Drácula para aprender sobre ciência para ajudar as pessoas. E eu acho que isso é bem interessante. Sim. Você vê o amor dela... Independente de tudo, pela humanidade. Independente de ela estar morrendo, ela ainda se importa com a humanidade. Verdade. Mas aí, e o que vocês acharam desse começo, né? Lembrando que foi por isso que eu falei. A Netflix, né? A Netflix fez apenas 4 episódios, mano. Eu fiquei, mano... Foi meio que... Eu não sabia que eram 4 episódios. Eu não sabia que eram 4 episódios. Então parece que a série terminou na metade da temporada, entendeu? Verdade. Tanto é que, tipo, anunciaram e aí acho que passou só o quê? Uns 3, 4, 5 meses, assim, e já tava na Netflix. É difícil anunciar e em tão pouco tempo já tá na Netflix. Mas... Foi rapidão. Ele foi bem rápido. Foi bem rápido. 4 episódios eu fiquei, meu Deus, mano. Meu Deus. E os 4 episódios de 25 minutos. Não foi 4 episódios de 45. Tá? Foi pra testar, pra ver se o público ia gostar ou não. Mas pelo que eu vi, no começo de 2018 já tá confirmado a segunda temporada. Daqui uns 6 meses, mais ou menos. Parte 2, né? Eles querem dar onde The Walking Dead. Who are you? The man who killed Dracula. Quando você termina o 4º episódio, você fala, caramba, era aqui que era pra começar a história. A história realmente em si, assim. Agora que esquentou a história, eles vão lá e acaba. E não é tipo aqueles esquentou, caramba, vamos deixar um gancho para a próxima temporada. Não, é literalmente, tipo, apresentou os personagens e acabou a temporada, entendeu? Verdade. Não desenvolveu nada ainda. Eu queria muito continuar. Eu falei, não faça isso. Mas aí, o que vocês acharam? Principalmente pelo começo, primeiro episódio, que é quando você decide se vai assistir ou não. Então, o primeiro episódio, eu já achei que o Drácula, eu me simpatizei com ele. Eu achei que ele era tipo professor mesmo, sabe? Porque o professor, sempre tem aquele professor do ensino médio que tem 5 pessoas lá bagunçando, e aí ele para de dar aula por causa daquelas 5 pessoas. E o Drácula, ele culpa todo mundo lá pelo erro dos caras, né? E se tem uma coisa que eu já sabia, que ele ia ser assim, esses 4 episódios ia ser tipo uma introdução só, igual foi o primeiro. Eu até achei que cada episódio seria pra um personagem, sabe? Porque o primeiro foi do Drácula, aí o segundo vai ser lá do Belmont, o terceiro ia ser outro, o quarto ia ser outro. Foi basicamente isso, mas depois até que foi melhorando, a série foi melhorando gradativamente, né? O primeiro episódio eu achei meio assim, bem introdutório mesmo, parecia um prólogo, né? Poderia ter sido feito em 5, 10 minutos, os caras esticaram pro episódio todo. Eu pensei, não vou continuar não. Aí depois vocês falaram, não, assista aí eu fui lá, terminei e gostei até. Bom, no meu caso, eu até curti o primeiro episódio, já gostei bastante lá do Drácula e tal. E é bem interessante que, tipo, ele se prendeu lá a Lisa e, tipo, ele segue o conselho dela de viajar pelo mundo. E pelo que eu entendi, ele ficou bastante tempo viajando, então conhecendo o mundo e tudo mais. Quando ele tava realmente pegando gosto pela humanidade, e aí acontece a tragédia. E foi me prendendo mais e mais, porque o primeiro não me prendeu tanto, mas quando chegou no 4 eu falei, caramba, agora eu quero terminar logo. Só que aí acaba e tem que esperar a próxima temporada. Então, o 4º episódio é o que prende mesmo, e aí é quando acaba. Principalmente por causa da luta do Alucard contra o Trevor, né, mano? E a estratégia também do Trevor pra proteger a cidade. Mas calma
calma aí, vamos por partes primeiro, vamos voltar aqui no começo, e coisas bem legais no começo. Uma coisa que eu gostei muito do primeiro episódio, eu não vou mentir, pra mim me pegou muito. Não é porque a animação toda tá incrível, mano. Foi feito rápido, foi feito às pressas, mas tá incrível. Eu não vou mentir, mano. Eu achei fudido. A qualidade da animação tá muito boa mesmo. Nossa, mano, e que abertura, mano. A abertura da série, né? Tá incrível, mano. Tá incrível. Eu queria chorar de tão foda, tá ligado? Acho também interessante que também eu gostei muito, assim, sabe? Pegaram muito a essência gótica dos jogos e conseguiram colocar no anime. Ficou muito bom. Sim. E, sei lá, tipo, talvez tenha um pouco umas coisinhas ou outras, assim, de cenário que não tá tão legal, mas, mano, o peso dos personagens eu tô adorando. No primeiro episódio, eu adorei a cena da fogueira, de os padres conversando, assim, como se olha aquela bruxa, que não sei o quê, e o fogo queimando e a luz da fogueira no rosto dele, sabe? E de repente aparece o Drácula como uma caveira de fogo. Eu fiquei, mano, como ficou foda, sabe? Eu precisava ver mais daquilo. Essa parte da caveira de fogo, eu achei meio engraçado que, tipo, os padres ficam duvidando do Drácula e o Drácula fica mais bravo ainda. Fala, vocês matam minha esposa e ainda duvidam que eu exista. Nossa, ele cara fala, matam a minha esposa e ainda duvida que eu exista, tá ligado? Manda queimar todo mundo. Putz, mano, nossa, cara, eu fiquei sem palavras no começo, assim, me pegou bastante, sabe? É interessante também que, tipo, ele culpa toda a humanidade porque as pessoas que, mesmo que não tivessem envolvida, elas deixaram aquilo acontecer, então ele pegou ódio pelas outras pessoas por não fazerem nada e deixaria a esposa dele morrer também. Eu curti a estética da série toda, os personagens, assim, tudo, só que a movimentação eu não gostei, assim, o jeito que foi feita a animação, assim, eu não sei se é o estilo de anime mesmo, né? Vocês estão mais acostumados com anime, eu não assisto muito. Mas é que eu não sei se era. Eu não sei se Castlevania pode se dizer anime. Eu acho que ele tem influências de anime, sabe? Tipo, eu acho que ele tem uma mistura. Ele é concebido ali, como anime, sabe? Mesmo. Ele é concebido como anime? As pessoas consideram? Sim. Que me parece, às vezes, tipo. Me parece uma animação americana, sabe? Tem um ou outro personagem que realmente. Não é um ou outro, vai. Todos os personagens têm certa influência de anime, mas ainda assim não tem o peso ou eles o consideram corpo anime, de anime, sabe? É tipo o Avatar. O Avatar todo mundo considera como anime, mas não é bem um anime. Sim. Que basicamente anime é só pra diferenciar o desenho que é feito no Japão, né? Então é tudo igual, de certa forma. Só tem uma estética própria, né? Sim, verdade. O que me chamou bastante atenção também foram as vozes, né? São atores pouco conhecidos, mas eu gosto bastante do ator que fez a voz do Trevor Belmont, que é o Richard Armitage, que é o cara que fez o Thorin Escudo de Carvalho lá no Hobbit. Também participou da série Hannibal. Sei. E pesquisando sobre aqui, eu descobri que a menina que faz a voz da Sifa... Sifa é a oradora. A gente tem que falar sobre os oradores também. A oradora. E a menina que faz a voz dela, ela dublou o Clube das Winx, cara. Eu falei, caraca, olha só. No meu caso, eu assisti dublado e, pra ser sincero, a maioria das vozes eu não curti tanto. Tipo, tem uma ou outra, assim, que você fala, caramba, essa voz combina. Mas tem outras, por mais que a expressão da voz, assim, fique boa, não combina tanto com o personagem, aí você tem um estranhamento inicialmente. Eu acho que eu vou ter que rever na língua original. Não, eu assisti primeiro dublado e aí depois eu assisti legendado. E realmente tá um pouco melhor, mas eu não sei se tá tão ruim assim a versão dublada. Tá ruim, eu acho assim, que tá... só não combina algumas vozes. Eu acho que dificilmente, não sei, na questão de dublagem, pelo menos, eu não sou, dificilmente faz algo zoado, sabe? Com dublagem. A dublagem tem que ser muito boa mesmo. Cara, de primeiro episódio, ali, com toda mostrando onde que é cada coisa, quando ele libera os demônios, né? Quando ele volta o céu fecha, né? Que vai começar a chover e começa a chover sangue e depois cai vísceras. Eu falei, mano, esse anime tá muito pesado, tá ligado? Isso daí eu achei é tipo aquilo. E o pessoal fugindo. É tipo, você olha assim, precisava exagerar? Não precisava, mas a gente gosta.
Não, mas dava tava pra deixar legal, mais contido, tava né? legal. Mas Mano, chuva dito de sangue, depois chuva de vísceras, caindo, sei lá, intestino, caindo um monte de coisa assim nas pessoas, coração, pulmão, como se fosse nada. Tá? E o interessante dessa parte aí é que um pouco antes estava lá o outro arcebispo, tipo, meio que zoando, falando assim, passou um ano e o Satã não fez nada contra nós, que não sei o que, era tudo mentira, meio que debochando, aí passa 2 minutos e acontece o terror. Eu não esperava que eles teriam esse posicionamento sobre a Igreja Católica, sobre o questionamento, porque eu não sei se tem isso nos jogos, que eu não conheço muito bem, conheço mais os 2 últimos e nunca vi esse posicionamento, esse questionamento. E colocar daquele jeito, eu achei muito foda, não vou mentir. Porque tipo, era uma coisa que existia realmente naquela época. Não é que a série realmente é pé no chão, que tenta ser um vampiro realista, não. Mas tem um teor ali histórico, né, certo? Tanto que eu pensei que no começo realmente ia ser apenas, no máximo, o vampiro ali que ia ter as magias. Quando eu vi os oradores, eu pensei que os oradores seriam uma espécie de historiador, ou até uma analogia para pessoas que não seguiam a fé, sabe? Nômades, como ciganos, entende? Mas aí depois que você vai acompanhando, né, os episódios, aí você vê que eles também têm magia naquele mundo, entende? Que os oradores, na verdade, eles guardam isso para poder usar, e essa magia é vista como um satanismo, né, algo que é fora da religião. E eles são meio que perseguidos, são meio que odiados. Né? Todo mundo acha que os problemas das cidades, o problema de o Drácula soltar os monstros é por causa deles, entende? E eu achei muito foda ver. Os oradores eu gostei, mas eu sinto um pouco de raiva dos alguns personagens dentro do grupo dos oradores, sabe? Os oradores, pra quem não sabe, é um grupo nômade que quer aprender de tudo, né? E eles guardam conhecimento apenas com... Eles não escrevem, eles apenas passam de boca a boca pro outro, sabe? Tipo, eu não entendo por que eles não escrevem. Eles disseram isso na série, por que eles não escrevem? Eles falaram que a palavra é viva, mas a escrita é morta, não é? Isso. Tudo isso para poder conseguir manter o conhecimento, pelo que eu entendi. E quando eles aparecem na série, eles estão morando numa das cidades que ainda resistem aos ataques dos demônios do Drácula, né? E esses oradores acham que nessa cidade vai nascer um salvador que vai lutar contra o Drácula, né? Eles parecem que tem uma profecia sobre isso. O guerreiro adormecido. Isso. Mano, e aí fica foda, né? Porque a série vai juntando, né? Que ao mesmo tempo tem o Trevor, que é o último da família, a família dele é caçador de monstros. Aí você fala, pô, caçador de monstros. Não é só de vampiros, então provavelmente vai mostrar uma gama de outras coisas, sabe? Então também você vê que vai criando um universo ali que talvez seja clichê, por algumas coisas que as pessoas hoje começam a achar clichê, né? Que é lobisomem, vampiro, mas esse tem um teor diferente, né? Não é um vampiro comum, né? E ele tem um estilo de habilidade com o chicote que eu fiquei, meu Deus, mano. Ele parece uma corrente de Andrômeda, tá ligado? O chicote dele, sabe? Voltando na parte lá dos oradores, eu descobri que os oradores foram feitos especialmente pra animação. Não existe eles nos jogos. Os oradores Sério? tem apenas no anime. Nos jogos não existem eles. Só tem só a menina. A menina ela tem os poderes mesmo. Na verdade, só que ela não é uma oradora, né? Isso, na verdade a menina é meio que uma referência a uma personagem do Castlevania 3. Mas não é a mesma, tipo, é só uma representação dela, uma versão dela pro anime. Sim, mas os oradores me parecem umas versões de alquimista, sabe? É isso que eu achei legal, sabe? Mas tem alguns personagens meio chatos, sabe? É Sifo o nome da oradora? Eu não me recordo. Eu acho não me recordo agora. Então, ela é a única dos oradores que usa magia. Ela é a única. Por isso que ela foi mandada
pra debaixo da cidade procurar o Guerreiro Adormecido, porque ela era a única que tinha habilidades de magia. Não tinha habilidade de magia. Habilidade com magia. Era verdade, lembrei disso. Aí, tipo, aquela cena que ela tá petrificada, assim, é meio que uma referência a uma cena do Drácula 3, que tem a personagem petrificada também. Aí, tipo, é uma referência pra quem jogou o terceiro jogo. Acho que realmente tem essa coisa do fanboy, mas é aquele fanservice, né? Pra ninguém deixar de querer assistir também na série. Mas eu gostei da ideia dos oradores, sabe? Eu só não concordo, não gosto muito de pessoas, de alguns oradores que ficavam entrando na frente. E, não, porque o código dos oradores não sei o que, o código não sei o que. Deixa o velho falar, tá ligado? Deixa o velho lá, o chefe dos oradores falar, o cara não deixa, entendeu? E o Trevor, mano, eu não dava nada pra ele, sabe? Eu achava que ele era um bosta mesmo. E quando ele entrou como um bêbado lá qualquer, eu pensei, apanhando do bêbado. Não dá mole, né? Eu achei 10 vezes mais legal saber a vida do Drácula do que a vida do Trevor, que é o principal da série. Isso que eu senti. Eles queriam fazer o principal, mas ele não é tão interessante, né? É que no começo ele é meio... Mas tirando assim, parece aquele cara que parece fodão, mas na verdade nem tanto. Mas depois ele vai aparecendo, vai melhorando. E ele tem uma habilidade, tem aquela habilidade de chicote dele, e tem uma adagazinha pequena pra lutar. E ele tem umas roupas muito parecidas com... É a espada curta. As roupas dele me lembram, sabe quem? As roupas do Ezio Auditore lá, do Assassin's Creed, sabe? O 3. As roupas dele lembra um pouquinho, principalmente as cores também. Ele me parece até o branco, né? As roupas brancas dele e tudo mais. Me lembra realmente o Ezio, né? E ele sabe os parkour também, né? Além de... Não, mas dar tipo, chicote pros outros. Falando no chicote, aquela cena do segundo episódio que ele arranca o olho do cara com uma chicotada assim, você fala, caraca, mano. Meu Deus. Nossa, meu Deus. É muito bruto, mano. O cara era muito bruto. Tirou o olho do padre, né? Tirou o dedo de mas é muito foda do ele mostrar que... É muito foda ele mostrar que, assim, o pessoal achando que ele é um qualquer, né? Mas a família dele também tem esse estigma ruim, né? Porque lutava contra monstros. A igreja também não gosta de ver eles envolvidos com isso, porque provavelmente a família deles também se envolvia com magia. Fala que, tipo, eles vão ser influenciados. Putz, mano, eu achei muito foda. Who are you? The man who'll kill Dracula. Na hora que ele vai salvar a menina lá, que a menina tá petrificada, eu também curti bastante o Ciclope, cara. Foi o primeiro Ciclope daquele tipo que eu vi. Igual eu já disse, eu paguei muito pau pros monstros dessa série. Eu gostei pra caramba do Ciclope. E esse Ciclope é bem o Ciclope dos X-Men, né? Que ele tem um laser também saindo dos olhos. Então, mais uma coisa que eu quero dizer. A personagem da oratória que usa magia, eu não gostei muito dela. Eu achei ela meio... Não sei dizer o que... Assim, bom, eu achei ela meio okay, né? necessária, nem sabe? tão boa, não, nem tão... Então, é que os personagens eles também não tiveram muito desenvolvimento. O Trevor e o Drácula tiveram um puta desenvolvimento, mas eu também gostei muito do desenvolvimento do arcebispo, né? O bispo de Valhalla lá. Eu já tava achando muito foda. Eu entendia mais aquela referência ali, mas aí conforme foi terminando os próximos episódios, foi deixando de lado essas questões da igreja. Mano, eu realmente achei que iam dar mais ênfase no bispo. Até mandaram... Só que aí, quando ele disse assim que o Papa morreu e ele agora é a igreja, eu falei, caralho, tipo, não é religião, né? É poder, né? O cara tá ali pelo poder, controlar. E eu achei que realmente iam dar poder pra ele. Olha, agora é ele que vai controlar. Eu falei, agora... Mano, vai ser um conflito muito foda. E aí, de repente, colocam os demônios lá pra beijar ele e comer a cabeça dele, tá ligado? Então, se for seguir o Drácula, o Castlevania 3, a igreja vai aparecer mais, que ela é uma inimiga meio que recorrente do Trevor durante o jogo. Então, mas uma coisa que me incomodou sobre
a cena não é que me incomodou a cena da igreja, sabe? Eu só não gostei de ter chegado naquilo, entende? Porque o diálogo do demônio, né, daquele demônio com o padre, eu achei incrível, sabe? Eu achei muito foda. Ele falando assim que nós estamos aqui por causa de você, né? Ele falando, nós estamos aqui por causa de você, entendeu? E nós amamos você, sabe? De repente rasga a cabeça dele lá. Porque, mano, é muito gore pra ele nesse anime. Eu sei que eu fiquei chocado já com uma cena que tá passando os demônios assim correndo, e aí de repente a câmera aponta pro demônio, o demônio olha pra câmera e tá com o bebê na boca, tá ligado? Eu fiquei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Como assim? Caramba, como que vocês estão fazendo isso, cara? Mano, sem dó nem piedade, assim, eu fiquei, caramba, porra, calma, com calma. Eles não tem pudor, sabe? Tipo, eles realmente jogam na cara, assim, a nojeira, sabe? É verdade. Ele até parece, acho que só não é pior que Gantz, mas ali no mesmo nível de Gantz, assim, mais ou menos, de nojeira. Mas... Eu nunca assisti Gantz, então... Assista, é bom. Só que não assista perto dos pais. Não assista perto dos pais. Não, assista se você não tiver pais. Não, assista se os pais são bem liberais, assim, né? Tipo, na verdade, não leia nem o mangá na rua, entendeu? Se tiver com mangá também, não leia na rua. Também tem isso. Não assista na rua também, se tiver. Na verdade, assista escondido. Se você gostar. Ou não, se você é um cara desconstruído. Who are you? The man who'll kill Dracula. E fechando, né, a série, o Trevor ajuda o pessoal oratório lá e descobre na cidade lá. Salva a menininha, né? Salva a menininha, e aí ele começa, a pessoa da cidade começa a não gostar dele, a igreja na cidade começa a gostar dele, da presença dele, e aos poucos ele tentando descobrir qual que é essa profecia, e aí eles chegam na região onde ia encontrar, né, e aí parece que tá anoitecendo e vai ter um grande ataque dos demônios. Ele decide que vai ajudar, né? Quando ele finalmente deixa de lado. Sim, e aí eles decide então lutar contra os demônios. E aí ele usa a energia dele, ele usa o que ele aprendeu, né, na vida, para lutando contra monstros vindo da família, essas habilidades, para ensinar o povo a como lutar, né? Então ele manda essa parte pegar um monte de água. É inteligente, a estratégia que ele monta. Sim, começa a fazer várias estratégias, né? Tipo, ele descobre agora que a menina... Ele, descobre que a menina sabe usar magia agora. Aí, tipo, ele já monta uma estratégia baseada na magia da menina, muito rápido. É verdade. Nossa, essa cena é muito boa mesmo. Sim, aí manda o padre benze essa porra aí, dê sorte pra benzer direito, senão o negócio vai dar errado. Então, direito. Ele fala, até que ele sabe vencer mesmo. E aí ele ensina o pessoal a lutar, faz tipo uma barricada lá com o pessoal, dá graveto não, dá um monte de estaca pra galera e fala assim, ó, o Drezinhos faz isso, e a gente consegue bater neles, entendeu? Tipo, ele divide um pessoal com lança, e quem tiver com espada passa sal na espada. Sim. Aí ele faz todo um mini exército ali pra ter conseguir pela primeira vez se defender, né, a cidade. Tem meio que e aí, o demônio chefe, né, que é mais diferentão. Mas isso também só aconteceu antes de acontecer isso. Ele falou toda a verdade sobre a igreja, o pessoal pegou e matou o padre, o pessoal da igreja, né, meteu faca pra caralho no mundo. Teve um outro, assim, a gente tá aqui contando a história. Tipo de Snow ali. Mas assim, não perca a vontade de assistir, sabe? Ainda tem muita coisa menor ali que tá acontecendo que você guarda pra você, sabe? Tipo, mano, por exemplo, foi a cena do demônio levando um bebê. Eu fiquei, meu Deus, gente, tem muita coisa nesse nível guardado. E quando vai fechando, né, o circo, né, que os demônios estão ali lutando, as pessoas estão lutando, e aí eles caem na região onde estaria o profeta não, o cara da profecia. O guerreiro o guardião adormecido, alguma coisa assim. E aí acorda, quando o cara, tipo, acorda esse ser que seria o salvador para os oratórios e o pessoal da cidade, né? Achava, o cara não é bem isso, né? A gente descobre que, na verdade, ele é um vampiro. E aí, puta que
luta, mano. Que luta entre o Trevor. Porque o Trevor, tipo, não tem poder nenhum. O cara simplesmente é bom porque é bom e aí luta contra o vampiro. É naquela luta que você fala assim, caramba, animação muito boa. Tem uma dinâmica fodida, sabe? Uma dinâmica fodida. Who are you? The man who'll kill Dracula. E você descobre que o personagem que é o Salvador é o Alucard. Que aí você já faz toda a ligação. O Alucard, pra quem não sabe, ou jogou um pouco do jogo, é o filho do Drácula, né? É o filho do Drácula. E que na série já dá a entender que é filho do Drácula com a Lisa. Não sei se a série realmente vai levar assim, mas naqueles primeiros episódios dá a entender isso pra mim, sabe? Eu acho que porque ele até fala que nessa hora... a mãe dele tinha um grande amor pela humanidade, que nem eu tinha falado antes da Lisa. O que é foda é que ali você descobre que a animação é incrível. Né? É verdade. Do Trevor, né? Com o chicote dele muito louco. E com a mão só, com uma espada que acho que é maior que ele, assim, sabe? Aquela espada dele é muito bonita, cara. Sim, nossa, mano. E você começa uma luta e eles se entendem, e aí eles se entendem, tá ligado? E eles tentam se juntar pra tentar falar assim, não, vamos se juntar e vamos bater no Drácula, porque não podemos botar no Drácula. Essa parte eu achei um pouco zoada, sabe? Eles disseram, não, temos que se brigar um pouquinho pra se juntar. Foi muito rápido a virada, assim. Eu acho que até igual a oradora lá que é feiticeira, o jeito também que mostra que ela é feiticeira. Uma hora ela tava, tipo assim, quando ela... Ele é o nosso salvador, que não sei o que, e depois vai lá e ajuda o Trevor. Não mate o Trevor, porque agora ele é meu amiguinho e não pode matá-lo agora. Agora muda de ideia, agora você não é do bem. Foi tipo, quase 2 dedos pra ela mudar de ideia, sabe? Eu não sei, tipo, sei lá, você acredita tanto na profecia, vai atrás da profecia, aí de repente você encontra a pessoa e você não entra em choque, você muda de ideia rápido, sabe? É também por isso que eu não gosto da personagem, né? Igual, quando mostra que ela é feiticeira, que é nesse episódio mesmo, nem dá uma explicação assim direito, só mostra assim, eu sou uma feiticeira e eu estudei, pronto, e agora eu tenho isso. Não, tudo bem, eu acho que tudo bem ela mostrar que, não mostrar de primeira, porque ela tem os poderes, porque acho que isso guarda a história pra frente, sabe? Mas meu problema é a personalidade dela, sabe? De como que ela muda de ideia fácil, de como que ela simplesmente sente raiva porque ela quer sentir raiva, fica aquela coisinha de, mas ele é legal, mas eu não quero dar bola pra ele, tipo, meio isso, sabe? A personagem não foi muito bem explorada. Tomara que melhora depois. Vamos ver, né? E a segunda temporada vai ter 8 episódios, vai ter o dobro, né? Então tem mais oportunidade aí de explorar ela melhor. Sim, talvez com o passar dela, talvez eu sinta um pouco mais de empatia, né, com a personagem. E aí termina, né? Esses 4 episódios se preparando para ele lutar. Então, na equipe que vai derrotar o Drácula. Foi meio Power Rangers, né? Cada um vem de um lugar e aí agora vamos se juntar para lutar contra o mal. É isso mesmo. Essa parte. Mas aí, só que, tipo assim, o jeito que eles apresentam o universo. Você quer saber mais do que é aquele universo de Castlevania, sabe? Quer saber mais de seres que vivem ali, por que aquele povo é daquele jeito, né? Por que os Belmont são odiados? Será que é só porque eles lutavam contra os monstros? Por que todos os Belmont morreram? Você fica com essas dúvidas. Cria essa curiosidade. Não pelos personagens principais, mas pelo universo, sabe? Pelo universo em si. Você vê que tem uma grande mitologia por trás de tudo isso. Mas a maior crítica mesmo é só essa personagem, né? Que é eu esqueci o nome dela. Cifra. Que é a oradora, né? Só. Who are you? The man who'll kill Dracula. Pra finalizar, eu vou pedir a opinião de cada um por nota rápida. O que vocês acharam de Castlevania da Netflix, de produção da Netflix? Alisson. Como eu disse, o primeiro episódio não me chamou muita atenção, né? Mas eu gostei do Drácula, eu me simpatizei com o Drácula. Os personagens são bem carismáticos, né? Menos a menininha, que ela não foi muito bem apresentada. O design da série é tudo muito bom. A animação, em certas partes, ela erra, só que nas cenas de ação ela acerta. Uma nota da série aí, uma nota 6 ou 7, por aí pra mim. Fica entre o 6 e o 7, 6,5. 6,5? E você, Victor? Bom, eu curti bastante a série. Ela instiga bastante pra próxima temporada. Você fala, caramba, tem que assistir logo a próxima temporada. Ela capturou bem a essência gótica dos jogos. E as lutas
são sensacionais, como o Alisson falou. E em uma escala de 5 gotas de sangue eu dou 3,5. De 5 gotas de sangue você dá 3,5? Na escala de 5 eu dou 3,5. E numa escala aí de 0 a 10, nem o Sr. Alisson, que nota você daria mais ou menos quanto pra ele? Uma escala de 10 gotas de sangue eu dou 7. 7? 7 é promissor, né? Então, eu gostei muito da série, eu gostei muito do design, eu gostei muito da animação, eu gostei muito do impacto que era a igreja, pra mim o começo foi muito foda, sabe? Eu gostei, eu não gostei da personagem oratória, gostei desse conceito que é os oratórios, mas não gostei dos oratórios com algumas pessoas, sabe, dentro do grupo, e esperava mais sobre a igreja católica, e sei lá, eu acho que os personagens principais não achei tão legais, mas por ter gostado tanto do universo, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria 8, sabe? 8, olha, generoso, hein? Daria 8 porque, mano, eu fico muito empolgado com o universo que criam. Tem muito isso em outras séries, sabe? Em outros lugares, exemplo. Eu não gosto do Harry Potter, mas o universo é muito louco, entendeu? Uhum. Eu tenho muito de me empolgar, sabe? Acaba que tipo, os personagens principais é só um artifício pra conhecer o mundo. Uhum. Mas tudo bem, né? Que seja legal, pelo menos. Eu espero que não estraguem o Alucard. Mas assistam. Mas pessoal que ouviu, assistam o Castlevania, tire suas próprias conclusões. Repetindo, não somos especialistas, mas somos admiradores, né? E principalmente da Netflix, se quiser patrocinar aí, tamo aí. Mas assista os 4 episódios, vê o que acha, volta aqui, comenta. Se não concorda também, comenta aí. Se achou que a gente tava sendo zoado falando aqui, comenta também. E é isso, né? Querem mudar algum recado aí? Alisson, que passa aí seu jabá. Se quiser lá seguir no meu Instagram, não tô nem fazendo muita coisa no Instagram, mas se você quiser me seguir pra eu seguir você e saber o que você faz, segue lá, @Alisson9198, e o meu Twitter é @Mundo do Colasta. É isso, e você, senhor Vitor? Bom, o Twitter eu tô providenciando ainda, mas logo mais eu faço um. E vocês podem me achar no Facebook como Vitor Amorim e no Instagram Vitinho_Amorim. Isso, galera, se quiserem me acompanhar também, no Instagram tá como Lorde Tavares, e no Twitter também, no Twitter tá Sir Lorde Tavares, ó, chique, né? E se você quiser acompanhar a Toca, tá achando incrível, quer saber o que tá acontecendo, até nos bastidores, tem que curtir a página. Curte a página lá da Toca do Coelho no Facebook, tem que seguir no Instagram, então a Toca do Coelho Oficial, e a gente agora está com um grupo no Facebook pra ficar debatendo, pra gente criar teorias, a gente entender, até pra dar risada, que às vezes compartilha lá uns memes sobre o que tá acontecendo, mas se quiser, a gente vai fazer um post lá vai estar o link, né, pra ir pro grupo, no post dentro do site, que é no blog, né, do Medium. Então entra lá, lê tudo que tem no post, que tem várias coisas legais, lá vai estar tudo, Twitter, Facebook, tudo. Até o resumo, até imagens do que a gente falou aqui hoje, que é para representativas, vão estar lá, né? E não esqueça de ouvir os outros podcasts, né? Falamos sobre no primeiro podcast falamos sobre histórias do Brasil, né, de terror que poderiam virar filmes. No segundo episódio aí falamos sobre coisas que gostamos, mas temos vergonha, né? E volta lá pra ouvir que foi muito legal, né? A gente deu muita risada com isso. E se você tem amigos aí que gostam de podcast, que gosta de ouvir um debate sobre cultura pop, ou até mesmo sobre o cotidiano, manda pra ele, né? Vamos compartilhar esse novo meio, novo não, né?
Vamos compartilhar essa mídia podcast que infelizmente poucas pessoas ouvem, mas torço para que um dia seja bastante ouvida pelo mundo aí. Uma vez que você ouve podcast, não tem como largar mais. É verdade, hein? Depois que você acostuma, não larga mais. Eu já não ouço, sabe, no meu caminho pro trabalho e pra casa eu já não ouço música, eu ouço podcast, entendeu? O podcast, É isso, galera. Muito obrigada. E tchau, galera. Manda tchau todo mundo aí. Tchau. Tchau. Falou, galera.